Meu nome é Alexandre Henrique, iremos dar seguimento ao curso de História do Brasil. E agora a gente vai iniciar a aula 4, e o assunto abordado será a expansão comercial e marítima europeia. Então, o nome da aula já diz que ocorreu na Europa uma expansão comercial e marítima. Então, uma expansão, ou melhor, um ressurgimento do comércio com o fim da Idade Média, portanto, a formação das vilas, portanto, a formação dos burgos junto com a burguesia, as rotas terrestres em toda a Europa Ocidental, com o surgimento de uma massa de pessoas formando um núcleo urbano, e com também o processo de inchaço populacional em alguns lugares, com todas as suas características de meio urbano, com falta de saneamento, com um lugar insalubre, todo o surgimento do urbano macrocefalizado. Então, com todo esse processo, ocorreu a Grande Peste Negra, onde dizimou bastante pessoas, trouxe consigo a fome também trouxe revoltas camponesas. Então, a expansão comercial deu corpo para uma crise, e essa crise fez com que o europeu tornasse o meio marítimo um local melhor para se transitar com mercadoria, porque o meio terrestre estava em um colapso social por questões de revoltas, questões de fome e questões também de doença sanitária, a peste negra, ok? Então, foi com todo esse processo na Europa Ocidental terrestre que fez com que houvesse a expansão marítima. E o primeiro que trouxe a expansão marítima para o país, lógico que foi a Itália, com acesso direto ao mar Mediterrâneo. Então, todos os burgueses italianos cobravam bastante caro para todos os produtos vindo da Índia, principalmente, passando por Constantinopla e chegando até a Europa Ocidental. Então, todo esse produto que vinha do Oriente chegava para a Itália, e a Itália ganhava muito lucrativo essa comercialização de produtos orientais, dos produtos de especiarias, sal, temperos, tecidos, até a moeda preciosa, bens preciosos também vindo do Congo, aqui na África Equatorial. Então tudo isso vinha principalmente pela Itália, porque a Itália tinha esse acesso ao mar Mediterrâneo, um mar extremamente calmo, um mar que você não tinha como se perder, porque se você ia para o leste, você tinha terra; se você fosse para o norte, você teria terra também, que é terras gregas; e se você fosse para o sul, você chegaria no Egito, no Egito principalmente, que o Egito aqui, o delta do Egito, a partir do Rio Nilo, Canal de Suez, e aqui está o Oriente Médio junto com Constantinopla na Turquia. Então, Portugal se sentia na obrigação de achar um mecanismo que pudesse levar o reino até as Índias e consumir todo esse lucro na Europa Ocidental. Então, a Revolução de Alves, junto com o Estado absolutista português, deu a possibilidade de desenvolver toda uma estrutura marinha para que se pudesse navegar pelo mar Atlântico, uma grande interrogação para o complexo intelectual daquele momento, e fez com que a partir do século V conseguisse as novas rotas para
o Oriente. Então, a expansão comercial e marítima ocorreu isso no território europeu, e a expansão portuguesa a gente pode listar aqui. Então, os fatores do pioneirismo português: a precoce centralização política, a Revolução de Alves em 1383 a 1385, a aproximação entre a camada mercantil, portanto a burguesia, junto com o Estado absolutista português com o rei Dom João VI. A localização e a configuração geográfica do território português era absolutamente compatível com este novo horizonte, porque ela tinha acesso tanto pelo mar Mediterrâneo, passando pelo delta aqui, ó, da União Ibérica junto com o Celta, até esse comércio, ou dando a volta pelo continente africano e chegando até Calicut, na Índia. Então, o desenvolvimento das técnicas de navegação foi financiado pelo governo absolutista português, porque isso é muito caro, isso demanda investimento de um poder centralizado, um poder que tenha recursos para isso, porque um indivíduo só fazendo isso não teria como. Tem que ter muito capital de financiamento e também responsabilidade para desenvolver uma indústria náutica, e essa indústria náutica conseguir colonizar novas regiões até então totalmente desconhecidas, ok? Então, as etapas da expansão portuguesa: o desenvolvimento do litoral africano. Os portugueses vieram migrando por todo o litoral africano e, ao parar, construía as suas benfeitorias, como se fosse uma feira, assim, que abrigasse os portugueses. E esses primeiros contatos com a tomada de Celta em 1415 fez com que Celta está aqui, ó, aqui. Fez com que eles tivessem um novo contato com um novo grupo, ou melhor, com uma nova raça humana, que são os africanos. Então, todo esse litoral africano já tinham africanos. E ao os portugueses chegar nesses territórios, ele se deparou com uma cultura diferente, com um estilo comercial diferente, com uma moeda diferente. Então esse contato com eles fez abrir um novo horizonte, um horizonte em que existiam pessoas, portanto existiam sociedades diferentes daquela europeia ocidental. Então foi a conquista de ilhas e territórios no litoral da África, que chegou até Guiné. Guiné está mais ou menos aqui, em 1453. Então eles pensaram: bom, se a gente continuar aqui, a gente vai chegar até o fim desse continente, e depois a gente pode subir para esse continente, e provavelmente a gente vai chegar ou no Oriente Médio ou na Índia onde está saindo todas essas especiarias. Então a busca pelos caminhos das Índias fez com o primeiro foi com o primeiro Bartolomeu Dias, em 1488, que chegou no Cabo da Boa Esperança, ou o Cabo da Tormenta, porque era assim denominado. Esse Cabo da Tormenta era uma região onde tudo era desconhecido, até mesmo os mares. A religião, com o seu teocentrismo, Deus no centro do universo, falando que a terra poderia ser quadrada, que tinha sementes, dragões no mar, fez com que em 1488 Bartolomeu Dias chegasse no Cabo das Tormentas. Hoje mudou todo esse nome por uma questão mais romântica, e hoje é o Cabo da Boa Esperança, mas ali era o Cabo da Tormenta, onde era a região mais difícil de chegar, uma região mais obscura na mente de todos aqueles mercantilistas, ok? Então, 1498, Vasco da Gama chega às Índias, chega em Calicut e enche a sua frota marinha com especiarias, os melhores tipos de especiarias, sal, temperos, tecidos, e volta para Portugal com o seu navio lotado de mercadoria, o que fez com que vendesse pela Europa
a Europa Ocidental terrestre e a burguesia recebia muito dinheiro e a nobreza cobrava impostos sobre a burguesia, o que também facilitava a vida de um nobre. Um nobre tinha todos os seus privilégios, os seus banquetes, os seus vinhos pagos pela produção, ou melhor, pela venda dos produtos da burguesia, dos mercadores ou mercantilistas, os grandes mercantilistas do Reino de Portugal, ok? Então, vamos dar agora seguimento ao curso, que eu tô falando de expansão europeia, mas a gente falou da expansão portuguesa, agora a gente fala da expansão espanhola, ok? Então, o conflito, a expansão espanhola tem na sua origem o conflito de Castela, Leão, Navarra e Aragão. Você lembra daquele mapa que eu coloquei na aula anterior? Que ali tinha o reino de Castela, o reino de Leão e o reino portucalense. Então, esses reinos que formam a Espanha hoje, eles entraram em conflitos. Então, o reino de Castela era o mais forte, tinha uma nobreza mais forte e entrou em conflito com esses três reinos diferentes. E somente em 1473, com o casamento entre Fernanda, rei de Aragão, e Isabel, rei de Castela, rainha de Castela, que teremos uma relativa unidade política na região. Mesmo assim, uma questão continuava concentrando prioritariamente os esforços da nova monarquia espanhola: a continuidade da luta contra os árabes, luta que se estendeu até o ano de 1492, quando o último reduto da presença árabe na península, na região de Granada, foi tomada pela Espanha. Então perceba, Portugal, ele teve sua independência política contra os árabes e teve uma formação ou uma junção, uma fusão entre a burguesia, os mercantilistas e o reino absolutista português. Isso é em Portugal, mas no restante dos reinos houve muitas divergências políticas e familiares, o que isso fez com que não tivesse olhar para o desenvolvimento de uma burguesia mercantilista. E os árabes ainda permaneciam na União Ibérica, no sul da União Ibérica, o que fez com que essas famílias, além de não desenvolverem o mercantilismo, não desenvolverem a estrutura náutica, não desenvolverem uma burguesia produtiva, tinha ainda os fatores externos, que são as crises políticas familiares entre os diferentes reinos, como também a questão dos árabes na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica. Então, esses dois fatores interferiram muito no desenvolvimento de uma classe mercantilista. E isso só se resolveu em 1492, quando eles acabaram com o problema comum, que era os árabes na Península Ibérica no sul, ok? Então, a partir desse momento, a partir do fim da guerra contra os árabes e o fim da guerra entre os reinos, as divergências entre os reinos, eles tiveram um novo pensamento em desenvolver e conseguir o mercado consumidor do resto do mundo e chegar até as Índias também para consumir aquele grandioso mercado de produtos totalmente assim desconhecido no mercado europeu. Então, chegar na Índia era hoje como chegar no Walmart. Lá tem tudo e que você consegue botar um valor agregado e vender na sua região. Então, com esse desenvolvimento de um novo reino chamado de Espanha, eles chegaram em Portugal e falaram: Portugal, você conseguiu a sua marinha muito rápido, mas agora a gente precisa de uma nossa marinha e de se expandir na marinha, de expandir nos mares. Então, a gente vai fazer um tratado de Toledo. A gente vai dividir o mapa. A gente vai pegar o mapa e dividir entre os portugueses e os espanhóis. Então, eles fizeram um tratado em que dividia o planeta ao meio. Então, Genovese Cristóvão Colombo, italiano de nascimento muito próximo, eles dividiram primeiro porque como
a Espanha se tornou uma monarquia estável, sem inimigo comum, sem divergências políticas, ela tinha agora um pensamento para desenvolver a sua marinha, o seu mercantilismo. E ela patrocinou um cara chamado Colombo. Colombo era um italiano, um cristão, Cristóvão Colombo era um italiano de nascimento, mas estava na Espanha e com os seus conhecimentos renascentistas, suas concepções heliocêntricas de Galileu, seus estudos científicos, sustentava que a Terra era esférica e que, portanto, navegando em linha reta ia acabar retornando ao ponto de partida. Assim, seria possível atingir as Índias navegando em direção oposta, ou seja, em direção ao Ocidente. Então ele pensou, bom, com os estudos da heliocêntrica, a gente vê que o Sol é redondo e a gente vê as variações do dia, da noite, a formação de sombra, a Lua também é redonda, então a Terra é redonda. Se ela é redonda, ela tem um raio. E se a gente permanecer nesse raio sempre, a gente volta ao local de partida. Então, se eu caminhar reto até chegar na Espanha novamente, eu chegarei à Índia. Eu irei passar pela Índia e depois eu volto a Espanha. Então, foi com essa ideia, com esse cientificismo, ou melhor, com essa racionalidade, razão pura, que Cristóvão Colombo viajou em sentido ao Ocidente. E Cristóvão Colombo, então, chegou até a América Central. Ele tinha pensado que tinha chegado nas Índias, mas ele chegou na América Central. E ao observar toda aquela estrutura dos maias, dos incas e dos astecas, falou que aquele povo era índios, porque na mentalidade dele ele tinha chegado à Índia, mas ali não era índios, ali era povos, outros tipos de povos, que ficou denominado como povo indígena, mas não é indígena, o nome são tupis, são os astecas, não tem nada de indígenas. Indígena vem do nome porque ele queria chegar até a Índia e denominou aquele povo, pensando que estava na Índia, como todos índios, ok? Então Colombo chegou até as Antilhas e Magalhães chegou até o Brasil, percorreu então o Magalhães tem Colombo, aí depois tem o Vespúcio e depois Magalhães dando uma volta completa no globo terrestre. Foi com Magalhães que essa ideia foi exatamente exposta empiricamente. Ele deu a volta no mundo, e inclusive passou pelo Estreito de Magalhães, que até hoje é conhecido no sul do continente da América do Sul, ok? Então os dois países desenvolveram a sua marinha e pensaram, cara, a gente conhece muita terra, então eu, Espanha, e você, Portugal, precisamos entrar num acordo, porque a gente descobriu como a gente vai até a Índia dando a volta no planeta, e esse planeta precisa agora ter uma regra. E eles desenvolveram dois meridianos, eles cortaram o planeta Terra em 2 meridianos. O primeiro foi o Tratado de Bula Intercoteare, em 1493, com o apoio do Papa Alexandre VI, espanhol de nascimento. Então eles dividiram exatamente aqui o planeta, em que para o Oriente era português e para o Ocidente era espanhol, chegando até a China, Japão e Austrália. Então, para os portugueses, esse tratado não foi muito bom, porque eles perderam a região do Brasil, onde eles já conheciam com o Pedro Álvares Cabral. Que já sabia que existia, claro, mas que ia colonizar com Pedro Álvares Cabral. Então, essa bula tornava-se com base em um limite de 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Cabo Verde está aqui. Então, a oeste de Cabo Verde seria isso aqui. As terras situadas a oeste desta linha imaginária caberiam a Espanha. Então, a oeste dessa linha, Espanha, chegando até aqui. E no Oriente, portanto, a leste, todo o território seria português, ok?
Pode-se estender uma discussão acerca das razões que levaram os portugueses a lutar pela revogação da bula e para a ampliação do espaço atlântico que eles caberia. Argumenta-se quanto ao conhecimento ou não, por parte dos portugueses, da existência da terra a oeste. Há argumentos que justifiquem qualquer uma das posições. Intermitentes, uma questão parece-nos claras. A atitude portuguesa ligada-se muito mais à necessidade de salvaguardar o domínio da rota atlântica para as Índias do que o interesse por novas rotas. A própria conduta portuguesa mesmo após a posse das terras brasileiras ter praticamente deixado de lado a exploração do Brasil em benefício das Índias, como veremos ao longo da frente, mostra claramente quais eram as prioridades portuguesas neste momento. Então, ele não queria muito colonizar essa região aqui, ó. Essa região chamada Brasil. Eles queriam mesmo esse processo de ir à Índia e voltar. Pegar o produto, botar valor agregado nele e vender na Europa Ocidental. Então eles não estavam querendo colonizar, como a gente fez a questão da FUVEST na aula anterior. O propósito dos portugueses não era a colonização, e sim a sedução pelo o lucro que os produtos orientais traziam para o seu reino. Então o Tratado de Tordesilhas foi somente mais para eles ter todo o acesso ao Atlântico, isso aqui ser deles, o Atlântico é deles, e a Espanha não poderia passar por aqui somente dando a volta ao planeta, o que deixaria o produto mais caro e menos competitivo. Então Portugal estava com a faca e o queijo na mão. Cabral e o Brasil. Bom, de instrumento náutico que reunia a nata dos navegadores portugueses e seu comando havia sido entregue a um chefe militar de origem nobre chamado Pedro Álvares Cabral. Bom, se lembra que teve a Revolução de Alvis? A Revolução de Alvis foi um grupo de burgueses mercantilistas em que se juntavam em Alvis, em Portugal, e debatiam ideias, trocavam conhecimentos científicos, educacionais, em prol de um desenvolvimento marinho mais desenvolvido para aquele período. Então, um nobre chamado Pedro Álvares Cabral, por ser um nobre e um chefe militar, ele ser um bastante estudioso, ele estava naquela reunião entre todos aqueles mercantilistas. E com isso, ele teve a capacidade e ninguém sabe ainda se foi uma intencionalidade ou uma causalidade da chegada de Pedro Álvares Cabral até Porto Seguro, no Brasil. As pessoas não sabem exatamente, porque pode ser que tenha conhecimento daquela terra, ou tem teorias também que Portugal o Pedro Álvares Cabral querendo desviar de uma região de de pouca força nos ventos alísios para seguir o seu caminho até a Índia, fez com que ele mudasse a rota, e essa rota fez com que ele chegasse no Brasil. E ele escreve falando que a terra tinha pessoas nuas, a terra, tudo que a gente semeasse poderia colher, e tinha uma grande quantidade de pessoas, onde com o ideal da reforma protestante e a contra-reforma da igreja, ele dava sinais para a igreja católica junto com o poder absolutista, que ali tinha muitos fiéis, onde poderiam ser catequizados a doutrina cristã. Então, quando ele chega ao Brasil, ele relata isso para o rei Dom João VI e fala todas essas maravilhas do nosso país chamado Brasil. Em decorrência de então tem essa intencionalidade ou causalidade, que pode ser pelos ventos ou pela afirmação do grande mercado consumidor e uma grande quantidade de fiéis para a Igreja Católica, que estava sofrendo uma crise a partir de 1517 com as reformas protestantes, com Lutero, Calvino, a Igreja Anglicana e etc. Então, Cabral e o Brasil, o objetivo oficial da viagem era estender o monopólio português das Índias, principalmente. Então, tinha uma intenção, com certeza, no Brasil, além dos produtos, seria também por causa da questão dos fiéis. E a controvérsia entre a casualidade e a intencionalidade da chegada de Cabral ao Brasil é um fator que os vestibulares perguntam bastante, ok? Então vamos para as questões. A letra 1, o UEL 2019.
Mas, 2009, mais vale estar na vamos aproximar um pouquinho aqui. Mais vale estar na charneca com uma velha carroça do que no mar, no navio novo. Primeiro texto. Segundo texto. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzamos, quantas mães choram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Para que fosses nossos, ó mar. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o tema na expansão marítima do século XV e XVI, é correto afirmar que as navegações, letra A, constituíram uma realização sem precedentes na história da humanidade, uma vez que formaram muitos os obstáculos a serem superados nesse processo, tais como a ameaça que representava o desconhecido e o fracasso de grande parte das expedições que desapareceram no mar. Bom, os dois textos falam exatamente isso, né? O medo, o obscuro que a pessoa deixa ao sair de Portugal em um navio novo, uma nova ideia de locomoção, do humano, mas uma locomoção marítima nos mares. Então, a letra A parece bastante convincente. A letra B seria: proporcionar o fim do monopólio que os espanhóis e italianos mantinham sobre o comércio? Não. Aqui, como estamos vendo Portugal tinha primeiro o monopólio, não eram os espanhóis, está errado. Resultado na hegemonia franco-britânica? Não, franco-britânica não. Eles não desenvolveram essa expansão marítima primeiro que Portugal e os espanhóis. Também não. Proporcionar ao domínio da Holanda sobre os mares? Também não, é só Portugal e Espanha. Em século XV e XVI é Portugal e Espanha. Depois vem esses outros países, França, Britânica ou Holanda. Letra E. Representar o triunfo da ciência e da tecnologia resultantes das concepções cartesianas e, consequentemente, a destruição de lendas e mitos sobre o Novo Mundo, uma vez que as expedições revelaram os limites do mundo e proporcionaram rapidamente formas seguras de transposição oceânica. Não, isso aqui aconteceu, isso aqui não é falso, mas não é o que o texto está dizendo, né? O texto, ele quer saber com base nos textos. Os textos mostram um medo, um clamor em relação a se arriscar no mar desconhecido. Então, o que nos deixa mais convincente é a letra A, ok? Vamos para o segundo exercício, que é Unicamp 2013. Alexandre von Humboldt, 1769 a 1859, foi um cientista que analisou o processo de descobertas marítimas do século XVI, classificando como um avanço científico ímpar. A descoberta do Novo Mundo foi marcante porque os trabalhos realizados para conhecer sua geografia tiveram incontestável influência no aperfeiçoamento dos mapas e nos métodos astronômicos para determinar a posição dos lugares. Humboldt constatou a importância das viagens imputando-lhes o valor científico e histórico. Assinar a alternativa correta. Letra A. Bom, o enunciado falou que um grande cientista, um cientista que hoje o nome dele tá hoje no mapa, que é o Humboldt, o meridiano de Humboldt. Ele foi um cara que desenvolveu os mapas e com estudo astronômico para o mercantilismo. Então tem uma relação gigantesca com ciência, principalmente, e a racionalidade humana, a racionalidade de conseguir vencer obstáculos da natureza. Então foi isso que o enunciado falou, e ele pede para assinar a alternativa correta. Vamos ler as alternativas. Letra A. O tema dos descobrimentos relaciona-se ao estudo da inferioridade da natureza americana, que justifica a exploração colonial e o trabalho compulsório. Não entendi isso aqui que tem a ver com o enunciado. Vamos letra B. Humboldt retoma ao marco histórico dos descobrimentos e das viagens marítimas e reconhece suas contribuições para a expansão do conhecimento científico. Bom, isso aqui é bastante convincente. Está falando aqui do desenvolvimento e progresso científico, e aqui também, letra B, assina a alternativa correta, e Humboldt retorna ao marco histórico dos descobrimentos e das viagens marítimas e reconhece suas contribuições para a expansão do conhecimento científico. Exato. Os conhecimentos anteriores às proposições de Galileu foram preservados no mapa do método astronômico. Não, nada a ver.
Os descobrimentos anteriores às proposições de Galileu foram preservados nos mapas, métodos astronômicos e conhecimentos geográficos do mundo resultantes dos descobrimentos. Os descobrimentos tiveram uma grande repercussão no mundo contemporâneo por estabelecer os parâmetros religiosos e sociais com quais se explica o processo de independência da América. Tem nada a ver com a América. Então não é isso aqui, também não é isso aqui, mas eu acho que é a letra B. Letra B é a questão 2, porque Humboldt retorna ao marco histórico dos descobrimentos da viagem marítima e reconhece suas contribuições para a expansão do conhecimento científico. Exatamente isso. Questão 3, FGV 2009. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram Celta, no norte do continente, dando início à exploração da sua costa ocidental. Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Celta, é correto afirmar que nesse continente havia a presença de alguns estados organizados, como o Reino de Congo e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Não, existia uma sociedade escravista desde os primórdios da África. Isso é falso. Assim como em parte da Europa, praticava-se a exploração do trabalho servil, que com a presença europeia transformou-se em trabalho escravo. Ali já tinha escravidão, não foi por causa da presença europeia. Falso. A população se concentrava no litoral e o continente não conhecia formas mais elaboradas de organização política, daí a denominação dos povos primitivos. Pode ser. Os poucos estados organizados pelos Bantus encontravam-se no norte e economicamente viviam da exploração dos escravos muçulmanos. Falso. Os muçulmanos, eles praticavam a venda de produtos. A escravidão e outras modalidades de trabalho compulsório eram desconhecidas na África. Também é falso. Então, a população se encontrava no litoral e o continente não conhecia formas mais elaboradas de organização política da denominação de povos primitivos. Letra C de casa. A alternativa 3. E a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!